E Salomão apresentou a Deus 1000 holocaustos, ou seja, 1000 sacrifícios. Deus é bom, Ele é misericordioso, que Ele nos dê um dia cheio de paz, que hoje seja o melhor dia das nossas vidas, que assim o nosso dia venha a ser cheio de novidades boas, para que assim nós venhamos, no final do dia, agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu. Não porque o nosso dia será melhor, porque Deus é o melhor. Deus, Ele é bom e Ele sempre cuida de nós. E todos os dias é abençoado. Todos os dias Ele nos traz novidade para nossas vidas. E que hoje seja um desses dias. Que seja um dia que nós venhamos sorrir e estar na presença do Senhor. Muito mais do que ontem. E quando Salomão apresentou para Deus esse sacrifício, Deus perguntou para ele: Salomão, o que queres que eu te faça? Me pede o que quiseres, que eu te darei. E Salomão, ele pediu para Deus uma única coisa. Ele pediu a Deus só sabedoria. A única coisa que ele pediu foi sabedoria. Se fosse nos dias de hoje, se Deus apresentasse para nós e perguntasse para qualquer um de nós o que é que nós queríamos de Deus, nós apresentaríamos uma lista. Eu mesmo, não vou ser hipócrita, eu apresentaria uma lista para ele. Mas Salomão, ele pediu uma única coisa. Então, quando ele pediu sabedoria para Deus, Deus disse: já que você não pediu a morte dos seus inimigos, já que você não pediu outra coisa, eu vou lhe dar. Eu vou me vingar dos seus inimigos e vou te dar sabedoria. E você será o homem mais rico da face da terra. E isso aconteceu. Deus, quando nós se sacrificamos para Ele, quando nós se apresentamos primeiro para Ele, Ele se apresenta para nós. Ele vem e diz: o que queres de mim? Porque eu estou aqui para te dar o que você quiser. Ele não faz exceção de pessoas e ele também não limita as bênçãos. Ele dá para nós o que nós quisermos. Basta nós crer sem duvidar que nós vamos ver a glória dele. Assim como Salomão foi o homem mais rico da face da terra. Mas mesmo assim, Deus disse que mesmo Salomão se vestindo tão bem, sendo o homem mais sábio da face da terra, os pássaros e as árvores se vestiam melhor do que ele. Porque Deus cuida de tudo. Os pássaros ele fez e ele fez as árvores, mas nós temos mais valor para ele do que os pássaros e as aves. Ele nos compara quando nós estamos felizes como uma árvore plantada no ribeiro. Uma árvore, quando ela está perto das águas, ela floresce, ela fica com as folhas muito viçosas. E aquelas árvores, ela fica melhor, mais bonita, mais frondosa do que as árvores que estão no seco. Quem trabalha na área da agricultura conhece. De longe, quando ele vê as árvores, ele vê a diferença entre as árvores que estão perto das águas e as árvores que estão afastadas, as árvores que estão afastadas das águas. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele nos separou para glorificar ele. Ele disse que se nós não clamarmos, as pedras clamariam. Ele não fez as pedras para clamar ele, ele fez a nós. Ele pode fazer qualquer coisa clamar ele. Tudo. Ele pode fazer até os animais. E os animais louvam a Deus. Às vezes, quando nós estamos orando, nós vimos os pássaros cantando, nós vimos as aves cantando, muitas e muitas coisas. Pode louvar a Deus, mas o melhor louvor para Deus é o nosso. Nós clamamos ao Senhor e Ele se alegra quando nós clamamos a Ele. Vê que Ele se alegrou quando Salomão foi até a presença dele para apresentar o sacrifício. Assim como aquele sacrifício de Salomão agradou a Deus, eu e você podemos agradar a Deus. Mesmo
Não importa a oferta, só que ela tem que ser perfeita. O louvor tem que ser perfeito. Se você dá uma oferta para Deus também, uma oferta financeira, também tem que ser perfeita. Não é que tem que ser a maior, tem que ser a melhor. Certa feita, ele estava observando as pessoas que colocavam as ofertas no gasofilasco. E veio aqueles homens ricos e cada um colocaram as suas riquezas ali. E ele observou, veio uma viúva com uma moedinha e colocou lá. E ele falou por discípulo, quem deu a melhor oferta foi aquela viúva. E os discípulos perguntaram para ele, vem cá, o povo colocaram ofertas maiores ali e o senhor disse que quem deu o melhor foi essa daí que deu menos. Ele disse, é porque ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ia lhe fazer falta. Ela deu com amor. Ela não se preocupou que ela só tinha aquilo. E aí aquela mulher, ela saiu dali glorificando a Deus, porque ela foi mais abençoada do que aqueles que deram mais. Porque muitos deram o que sobra. Às vezes nós damos para Deus o que sobra. Eu não estou falando só da área financeira, que você dá uma oferta, que você dá um dízimo. Não estou falando só disso. Estou falando de nós mesmos, de louvor, de adoração. Ofertar para Deus é bom, porque a obra de Deus, ela cresce aqui na terra, abaixo do Espírito Santo, abaixo de Deus, com o financeiro, porque se paga aluguel. Para manter um canal aberto, temos gasto. Você precisa de um bom aparelho, você precisa de uma boa internet, você precisa de cadeiras para igrejas, você paga luz, você paga água, tudo é para fazer a obra de Deus. E às vezes as pessoas falam assim, quando pede oferta, as pessoas falam assim, é ladrão. Você pode gastar em tudo quanto é canto, mas se pede uma oferta, se um canal pede oferta, aí as pessoas falam, já não estou mais gostando desse canal, já não estou mais gostando dessa oração. Porque eles já estão começando a pedir oferta, pedir dinheiro. E pedir dinheiro não é de Deus. Quem disse isso? Quando Jesus chegou numa cidade, cobraram o imposto dele e de Pedro. E aí, Pedro achou ruim. Pedro falou, cobrar imposto do Senhor. Aí ele disse, Pedro, de quem é essa moeda aqui? De quem é essa cara que está aqui? Ele falou de César. Ele disse, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Vá lá no rio, pegue um peixe. O primeiro peixe que você pegar, tem uma moeda dentro da boca do peixe. Você vai abrir e trazer a moeda. E pague o meu imposto e o seu. Então até Jesus, quando andou aqui na terra, ele pagou imposto. Então tudo aqui na terra é pago. Você não acha nada de graça. A igreja não acha nada de graça. E por quê? Que nós pregamos o evangelho de graça deste, de graça recebesse. O evangelho. Mas para manter, precisa de dinheiro, precisa de oferta. E muitas vezes as pessoas se escandalizam quando nós falamos assim, o nosso Pix é tal e tal e tal. Se você quer dar uma oferta, se você quer dar o dízimo aqui nessa obra, aí muitas pessoas se escandalizam. Mas aquela que tem amor a Deus, ela não se escandaliza. Porque Deus ele não pediu nada para Salomão. Salomão foi lá e que levou. E apresentou 1000 holocaustos. Ou seja, ele levou 1000 ofertas para Deus. Naquela noite, Deus apareceu para ele. Não se chateie. Eu não estou falando só de mim. Eu estou falando em geral das igrejas que pedem. Não que pede para você vender casa, vender carro, nada disso. Não estou falando isso. Estou falando para você dar aquela oferta de coração, como aquela viúva deu. Aquela viúva, ela pegou a única coisa que ela tinha, ela deu. Porque ela deu com amor e Deus retribuiu. Então, quando se tem amor, a gente cuida das coisas de Deus. Deus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E Pedro já tinha ficado triste. Aí Pedro disse, Senhor, eu já te disse que te amo. Ele disse, se você me ama, então apacente as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas é cuidar delas. Cuidar. Muitas das vezes, nós não podemos nem apacentar as ovelhas. Porque tem pessoas que ela pode, mas ela não faz. Ela tem, mas ela não dá.
Aí chega uma ovelhinha aqui pedindo ajuda e muitas das vezes a gente não tem, porque não chegou o dízimo, não chegou a oferta para a gente ajudar aquela que está precisando. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas o meu dízimo, minha oferta eu dou na rua, eu dou ao mendigo da rua, quando eu passo na rua eu dou. Isso aí você não está fazendo a obra de Deus, não. Isso aí você está fazendo caridade. Caridade é uma coisa, a obra de Deus é outra coisa. A caridade, ela não dá salvação. Como a oferta também não dá. Mas quando você dá oferta e dízimo, você está ajudando na casa de Deus. Você está ajudando a levar o evangelho, propagar o evangelho, para que o evangelho possa ir mais longe, para um transporte, para uma viagem, para pagar uma conta. É para isso que serve a oferta. Dá uma cesta básica a alguém que está precisando, comprar um remédio de alguém que está precisando. Quantas e quantas pessoas vêm até a mim e falam que está precisando? E aí nós fazemos campanha para poder ajudar essa pessoa. Porque as pessoas falam assim, ela não conhece a Deus. Aí você leva a palavra. E quando você leva a palavra, que essa pessoa está ali amargurada, sem conhecer a verdade, ela também está com fome. Ela não está com fome só espiritual, ela também está com fome física. E aí ela chega para nós e diz, você é de Deus mesmo, essa palavra é de Deus. Gostei da palavra, só que eu estou aqui, não tenho nada para dar para os meus filhos. Eu estou aqui necessitando de um remédio. O que é que você me diz? E muitas das vezes corta o coração quando nós não temos para dar. E quando nós temos os colaboradores, nós pegamos e ajudamos. E quem ajuda a fazer essa obra é você, que é dizimista e ofertante dessa obra. O nosso dízimo e a nossa oferta serve para isso também, para ajudar aqueles necessitados que vêm até nós solicitar ajuda. Deus, ele é bom, ele é misericordioso. E ele quer que nós venhamos ter o nosso coração aberto, que nós tenhamos a nossa mente aberta para as coisas de Deus, para as coisas de Cristo, para buscarmos a presença dele e se apresentar a ele como obreiro aprovado. Colocar diante dele as nossas vidas e pedir a ele para nos dar sabedoria, discernimento, para buscar a presença dele e estar sempre juntinho dele, porque ele é bom e a misericórdia dele está em nós. E se a misericórdia dele está em nós, nós temos que cuidar daqueles que vêm até nós. Por isso, nós precisamos ser obreiro aprovado na presença do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou irmã Del Matos. Eu oro pela manhã e pela tarde. Se você quer continuar recebendo as mensagens, quer que eu continue orando por você, toque aí na palavra inscreva-se. Assim que você tocar, aparece a palavra todas, você também toca. E aparece o símbolo de um sino, né? Que você toca, aparece a palavra todas. Então, todas as vezes que nós gravarmos aqui, o YouTube irá nos informar que tem um conteúdo novo. E também dê o seu like. Aperte aí no dedinho polegar, que é o like. Significa gostei. Quando o YouTube ver que você deu like, ele fala, olha, esse conteúdo eu posso indicar para outras pessoas. Existem muitas pessoas aqui procurando uma passagem, procurando uma mensagem, procurando algo para ocupar a mente. Pessoas que muitas das vezes estão tentando até dar cabo da sua própria vida. E ela vai procurar como uma última porta, uma última saída. E aí o YouTube vai lá e informa, aqui tem uma oração que pode mudar a sua vida. Não que o YouTube entenda disso, o YouTube entende que é o conteúdo que a pessoa está procurando, né? Que a pessoa está procurando uma oração. E aí você já deu seu like, o YouTube vai indicar a nossa oração para a pessoa. Deus, ele é misericordioso, ele é bom. Muitas das vezes você assiste, você ouve, repete, mas você não faz isso. E nós precisamos ajudar, ser ajudado e ajudar. Que muitas pessoas aqui vê a mensagem e sai, não dá o like e não repassa. Vamos fazer isso? Me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Me ajude a fazer a obra de Deus, porque essa mensagem tem que chegar em todos os países, porque eu creio que Deus vai fazer isso. A minha voz já chegou em vários países. É um canal que foi aberto pela misericórdia de Deus, mas Deus está no controle e eu sei que Ele está levando essa mensagem.
E Deus lhe pergunta nesse momento: posso contar com você, minha filha? Posso contar com você, meu filho, para ajudar a divulgar essa mensagem? Faça isso, porque Deus ele é misericordioso. Oremos. Deus maravilhoso e soberano, é bom nós termos a tua presença. É bom nós sabermos que o Senhor vive e reina. É bom nós termos um Deus que cuida de nós. Um Deus que não se limita. O Senhor é grande, o Senhor é vivo. O Senhor diz que é um fogo consumidor. O Senhor queima carro de fogo. O Senhor vai na nossa frente. O Senhor tira as barreiras, corta os espinhos. E o Senhor nos transforma. E o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O Senhor diz que vai nos colocar no alto retiro porque nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos o Senhor por amor, Senhor. Por amor que o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe para a tua presença. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que eu passo contigo. Para mim é o melhor momento, Pai. O momento que eu falo com o Senhor. O Senhor é tão misericordioso por me aceitar. Eu tão pecadora, Pai. Essa pessoa também, meu Deus, agora ela está com lágrima nos olhos, porque ela percebe que o Senhor aceitou ela. Ela fala, Deus, como que eu tão pecadora, o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe para a tua presença, que o Senhor perdoou os pecados. Eu sei que o Senhor já perdoou o meu pecado e o pecado dessa pessoa. Nós pecamos todos os dias, Pai, nós erramos todos os dias, e o Senhor sabe disso, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor olha para o Pai e diz, Pai, olha o meu sangue que eu derramei por ele e por ela na cruz. Eu derramei o meu sangue pela prostituta, pelo traficante. Eu derramei o meu sangue pelo assassino. Eu derramei o meu sangue pela pior escória da face da terra. E o Senhor conhece a minha história. O Senhor fala isso para Deus. E Deus nos perdoa, porque o Senhor é que nos defende, o Senhor é nosso advogado. Obrigada, Pai, por o Senhor, seu advogado, advogado perfeito, advogado único, que nos defende na presença do Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te amo, Jesus. O Senhor é minha luz, minha força. Entrega minha vida, entrega minha família nas tuas mãos. Assim como eu entrego o meu país, eu entrego todos desse canal nas tuas mãos. E esses, Pai, que ajudam essa obra, esses que ofertam essa obra, e esses, Pai, que repassam essas mensagens para o maior número de pessoas, elas hoje vão repassar para todos os contatos. É um voto que ela faz contigo nesse momento, de repassar para várias pessoas, para todos os contatos dela, para essa oração chegar mais rápido no mundo inteiro. E assim, Pai, apressar a tua volta. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, meu Deus. Obrigada por o Senhor ser meu Deus. Obrigada, Senhor, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Cura, meu Deus, esta pessoa que está enferma. Cura essa pessoa, meu Pai, que está com vício, não consegue sair do vício, não consegue se libertar. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, por todos que estão sofrendo nesse momento. Eu te peço, meu Deus, por esses que se encontram internados, por esses que se encontram em um centro de recuperação, tentando se recuperar, por esse que perdeu um ente querido. Eu te peço por toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E assim eu já te agradeço. Em nome de Jesus. O nosso WhatsApp é 7182305697. O nosso Pix é 482-506-43534. Para você que quer ser um ofertante, um dizimista dessa obra, aí está o nosso contato e o nosso Pix. Que Deus abençoe grandemente a minha e a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Bom dia, a paz do Senhor para todos.